Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um seminário interno do Lafronte. Nós estamos no 18º encontro do Lafronte com o professor Camilo Pereira Carneiro, que vai apresentar para a gente hoje o texto Os Brasiguaios e a sua influência política e econômica no Paraguai, racismo, nacionalismo no Mercosul no século XXI. Professor Camilo, agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar compartilhando com a gente na tarde de hoje, o seu conhecimento. Obrigada, passo a palavra para você. Muito obrigada, Manuela. Obrigado, Eric. É uma satisfação estar com vocês. A gente tem aí uma audiência internacional, pessoas da Inglaterra, do Canadá, mandar um abraço para o Caio, de Montreal, Áurea, de Madrid, e outros colegas que nos acompanham. Hoje a gente vai ter, então, um pouco da minha pesquisa sobre os brasiguaios, essa população, que é uma população de brasileiros, residente com origem, vínculos no Paraguai. Eu vou falar um pouco desse fenômeno, desse movimento, quando surgiu, e vou trazer aqui aspectos de cunho geopolítico, econômico, social. Vou falar um pouquinho do nacionalismo e da condição das relações entre essa população e a população original do Paraguai. E falar do racismo também. Um tema que a gente vai ter que trabalhar com muito cuidado para usar as palavras, né? Pode passar a próxima, por favor, Manuela? Então, os brasiguaios, as palavras ao longo do tempo, elas nascem com um significado e esse significado, muitas vezes, ele vai sendo alterado. Assim foi, por exemplo, com a palavra gaúcho. Na sua origem, ela reportava aquele indivíduo que vagava pelos campos no Rio Grande do Sul, no Pampa, um sujeito livre, né, que vivia a cavalo, né, com traços de miscigenação entre indígenas e entre não brancos e brancos, e era taxado pejorativamente como uma espécie de uma pessoa que vagava sem destino. Esse significado, ao longo do tempo, vai mudar a partir, então, do momento que ele vai ser apropriado pela população inteira daquele estado, daquela província de São Pedro, que vai passar a se auto-identificar como gaúcho. A mesma coisa vale para os brasiguaios. É um termo que nasce de maneira pejorativa e, ao longo do tempo, ele vai tendo seu significado sendo alterado. Então, é uma palavra que, no início, tinha um sentido e hoje não é mais aquilo. Ela reporta, então, a uma diferente situação ou diferentes situações. Então, esse termo, ele inicialmente reportava aquela condição de brasileiro que vai ir para o Paraguai, na tentativa de ter uma vida melhor, em busca de um espaço de ter uma produção agrícola naquele país, e que a partir do momento em que essa população retorna para o Brasil, parte dela que não consegue sucesso no Paraguai, ela vai ser taxada de um sujeito que não é brasileiro nem paraguaio, que é um brasiguaio. Então, é sobre esse sujeito que vem o termo. O termo nasce em cima dessa realidade, é uma realidade dos anos 80, e que hoje nós temos a palavra desvinculada dessa situação. Pode passar o próximo, por favor? O significado, então, era a partir das pessoas marginalizadas na divisa entre Brasil e Paraguai, camponeses expulsos, né, que saem do Brasil e vão para outro país em busca de uma condição melhor de vida, e aí eles retornam nos anos 80, sem apoio nem do Brasil nem do Paraguai, e nesse momento a gente vai ter aí o surgimento de movimentos sociais como o MST, que vai receber o apoio de uma parte da Igreja Católica na organização das suas atividades e dos seus integrantes. Pode passar o seguinte, Manuela, por favor? A paisagem do leste do Paraguai é essa paisagem que vocês veem na tela. A gente vai ter campos de soja que substituíram a Mata Atlântica, que existia aí até a década de 1950. A partir, então, sobretudo dos anos 60 e 70, a gente vai ter um grande processo de transformação da paisagem. A floresta ela é substituída por uma monocultura, praticamente, de soja. É uma planta exótica que vem da Ásia, que vai ocupar o espaço de uma grande diversidade de espécies vegetais que existiam aí. Manuela, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu não consigo ler
embaixo na tela. Vocês conseguem? Tem um número, uma cifra que aparece embaixo da minha, onde está escrito foto, Camilo Pereira Carneiro. 332 mil brasileiros no Paraguai, é isso, Camilo? É isso, eu não estou conseguindo enxergar o final. Você pode reduzir um pouco a tela, Manuela, por favor? A gente aqui está enxergando. Está enxergando perfeito. Essa é a cifra, então, de brasileiros. Né? É uma cifra difícil de você cravar, por quê? Porque existem brasileiros que são nascidos no Brasil e que têm a documentação brasileira e que vivem no Paraguai. Essa população a gente consegue rastrear. E a gente tem os filhos dos brasileiros, os netos dos brasileiros, que já nascem no Paraguai e têm a documentação paraguaia. Então fica muito difícil você ter uma única cifra para a quantidade de brasileiros ou brasiguaios que vive no Paraguai. A partir daí, a gente vai ter, então, essa dificuldade de fazer a análise da população e de como ela está se comportando ao longo do tempo. O Sochô, Silvan Sochô, um dos maiores especialistas do tema brasiguaios, ele chegou a dizer que a população, em algum momento no passado, chegou a 500 mil indivíduos. Isso daria, na época, 10% da população paraguaia. Hoje já não é mais essa realidade. Pode passar, por favor, o próximo? A gente vai ter, para entender o contexto, falar um pouquinho do que era o oeste do Paraná na década de 70 e na década de 80. A construção da hidrelétrica de Itaipu vai mudar completamente a paisagem daquela região. Nós vamos ter aí, então, a parte do rio Paraná sendo usada para abrigar o reservatório da represa, e essa área, então, ela vai inundar uma série de terras do lado brasileiro e do lado paraguaio, e vamos ter aí uma série de desapropriações. As pessoas vão ficar sem terra, muitas vezes vão ter a oportunidade do outro lado da fronteira. Então, a formação do Lago de Itaipu é um momento importante na história das relações Brasil-Paraguai, vai fazer com que uma parte da população que residia nessas áreas que vai migrar para o Paraguai, que existiam condições para isso naquele momento. Por outro lado, as pessoas que não conseguem se estabelecer no Paraguai vão ter o agravamento das suas condições de vida. As pessoas que vêm de outras partes do Brasil para a construção da represa, elas vão ter trabalho entre a década de 70 e a década de 80 no canteiro de obra. A partir do final das obras, eles vão se encontrar em situação de desemprego. Daí a gente vai ver o surgimento de bolsões de pobreza ao redor de Foz do Iguaçu, originado dessa população, muitas vezes que veio do Nordeste, de outras áreas do Brasil, e que aí não vai ter mais a sua fonte de renda. Foz do Iguaçu, então, abriga essas comunidades que são fruto dessa iniciativa de construção da maior hidrelétrica em produção de energia no planeta naquele momento. A gente vai ter, então, todos esses fatores por trás do movimento, né, de migração de brasileiros para o Paraguai. A próxima, por favor. Essa represa, a gente vê essas fotos aí, de tanto que eu vou em Foz do Iguaçu, essa foto é rara. Normalmente esse vazadouro não fica aberto, né? A gente acha que tem menos de 10% dos dias com essa chance de ter essa imagem tão bela, com essa água toda saindo por aí. Então a gente vai ter ali do outro lado, além de um parceiro na maior hidrelétrica do planeta, a gente vai ter também um fator geopolítico importante. Itaipu, que já chegou a ser mais relevante em termos de fornecimento de energia elétrica, ela vai ter aí mais de 11%, vai ser responsável por mais de 11% do fornecimento da energia consumida no Brasil e quase 90%, pouco menos de 90% da energia que o Paraguai consome. E geopoliticamente falando, naquele momento, ter 10% da população do Paraguai sendo brasileira era um fator chave, estratégico, que faria mais fácil com que o Paraguai cumprisse os acordos estabelecidos com o Brasil, né, tendo em vista essa população brasileira lá dentro, fazendo uma pressão sobre o governo. Pode passar a seguinte? Mas essa questão gera uma série de problemas. Os paraguaios, eles demonstram, historicamente, uma insatisfação em relação à gestão de Itaipu. Itaipu binacional, eu coloquei Itaipu só para resumir, mas o nome oficial é Itaipu Binacional, e essas disputas envolvem aí, além dos acertos em relação ao Tratado de Itaipu, os termos. Os paraguaios não gostam de ouvir
os brasileiros dizendo que nós compramos a energia deles. Eles falam que a energia é cedida. Então, são palavras que agridem. As palavras que a gente usa quando trata de Itaipu Binacional, elas são palavras perigosas. Então, é necessário conhecer o vocabulário como ele é recebido do outro lado, né? Então, de acordo com a versão paraguaia, existe uma cessão de energia. Não se trata de uma venda. Isso eles enfatizam muito. E o Brasil vai ter que renegociar o tratado a partir de 2023. Esse deveria ser uma das principais agendas dos ministros de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai. O Paraguai está pleiteando aí a venda da energia, a parte que o Brasil não pode falar compra, né? Recebe, né? Um aumento no preço. Eles querem aí que a energia seja estabelecida a preços de mercado. As cifras de 3,5 milhões de dólares, então, estão sendo levantadas, né? Então, vai ser negociação em cima desses elementos todos que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai ter que fazer. Pode seguir, por favor? Manuela. Essa cifra que a gente tem, né, é a cifra aí dos brasileiros que vivem oficialmente lá. Eu trouxe um dado do jornal Última Hora, do Paraguai, traz o número das populações de estrangeiros no Paraguai. Os brasileiros são de longe a maior população, mas muito menos do que a população estabelecida na literatura, né? Não é muito longe de ser 10%, nem 5%, a gente não chega a 3%, com os dados oficiais, tá? 201 mil brasileiros ali. Isso, logicamente, não está contando com os descendentes que tem aí pai, mãe brasileiro. Vou falar um pouquinho do ArcGIS. Na Universidade Federal da Grande Dourados, normalmente as universidades federais do Brasil possuem um laboratório de geoprocessamento onde a gente consegue fazer esse tipo de cartografia. O ArcGIS é uma ferramenta fantástica, a gente consegue, então, trazer as informações e trabalhar com mapas que ficam com uma ótima resolução. Então, essa realidade, a população brasileira se localiza, sobretudo, nesses departamentos fronteiriços, e algumas cidades, que eu vou mostrar fotos delas, que eu fiz um trabalho de campo, elas reproduzem a cultura do Brasil. Você chega a falar português, usar o real para pagar e entrar em lugares que estão com nomes em português e se reportam ao Brasil. A restaurantes mineiros, a restaurantes, sobretudo gaúchos, mas com a cultura brasileira muito, muito presente. Essas cidades que eu marquei aí, Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa de Mondai, são algumas que vocês vão ver as fotos. Pode passar o seguinte, Rita, por favor. Manuela, por favor. Então, a gente vai ter isso, a definição do termo brasiguaio, que se descola da origem. Hoje em dia, qualquer brasileiro vai ser designado como brasiguaio, dependendo da pessoa que vai se reportar a ele. Os paraguaios, muitas vezes, chamam tanto o pequeno produtor como o sem terra, assim como o latifundiário, de brasiguaio. Então, é um termo que já vai ser descolado da realidade original que fez no seu surgimento. Pode passar a próxima? A gente vai ter um elemento importante relacionado aos brasiguaios, que é a produção de soja. A soja é o principal produto de exportação do Brasil e do Paraguai. A gente vai ter a soja sendo responsável por 50% das exportações do país. Um pouco mais até. Além da soja, a carne bovina, ou seja, a agricultura é extremamente importante para a economia paraguaia, e os brasiguaios são os principais atores nesse setor. É um setor-chave da economia do país e que é controlado em grande parte pela população brasiguaia. Daí a influência econômica muito grande dessa população no Paraguai. E a gente olha aí, os principais destinos de exportação do Paraguai são Argentina, Brasil, Rússia e Chile. Daí a gente entende porque a soja e a carne, muitas vezes, ela vai para o Brasil para daqui ser exportada para outros destinos. E as importações, a gente vai ter aí o Brasil e a China, ao lado dos Estados Unidos e da Argentina, sendo os maiores parceiros de importação do Paraguai. É importante falar que a nossa indústria brasileira, ela exporta para o Paraguai. Então, daí um pouquinho da importância do Mercosul, de existirem aí esses laços e essas facilidades para o Parque Industrial Brasileiro com os seus vizinhos. A próxima, por favor. A paisagem do leste paraguaio é essa, então, muito atrelada à presença dos brasiguaios e à soja. Aqui a gente vai ter estabelecimentos de armazenagem e de manufatura
da soja e dos seus derivados. E a paisagem, quando a gente cruza o país, é uma paisagem de campos e de outdoors daqueles produtos usados no campo, sejam máquinas agrícolas de multinacionais que fabricam tratores e colheitadeiras, ou as grandes empresas, as maiores empresas do mundo do agronegócio em relação ao setor de agroquímicos. Tá? O próximo, por favor. Manuela. A gente vai ter parte dessa população de brasileiros tendo uma origem no Rio Grande do Sul. E para entender um pouco como isso ocorre, é importante a gente aprender falar um pouco da diáspora gaúcha, tão estudada por autores como Rogério Rasbaert. O Rogério Rasbaert, ele vai trazer um estudo que eu peguei o mapa dele e atualizei, um estudo dos anos 90, eu trouxe para 2015 a atualização, e a gente tem as áreas habitadas por população de origem gaúcha. Esses gaúchos passam a se deslocar internamente no Rio Grande do Sul a partir da década de 1930, saindo das áreas tradicionais de colonização italiana e alemã, no Vale dos Sinos, a região de colonização alemã, a primeira, a região de São Leopoldo, Novo Hamburgo e outras áreas, até Lajeado, ali no Vale do Jacuí, e as áreas da Serra, que eram as áreas habitadas por italianos. Essas são as primeiras migrações desses locais para o norte do Rio Grande do Sul, o noroeste, e a partir dali, nos anos 30, a marcha segue em direção a outras terras, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso e a Amazônia. Por isso a gente vai ter uma série de cidades no oeste brasileiro que foram colonizadas por gaúchos. O censo, em 2010, identificou 1.066.000 gaúchos de origem, né, residindo fora do Rio Grande do Sul. E quando começou esse movimento, lá nos anos 30, e ele foi sendo estimulado através de projetos governamentais, e acabaram, então, saindo do Brasil e passando para outros países vizinhos. É o mesmo movimento. Então, parte dos brasiguaios sai daí desse movimento, dessa diáspora. Uma parte importante. E é a parte que vai ser aquela mais... que vai ter a maior notoriedade na mídia. Né? Pode passar a próxima. Manuela. Esse mapa que eu trago para vocês é o mapa que eu publiquei num artigo de 2015, que eu escrevi junto com o sociólogo Salvatore Santagada, da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. A gente traz aí as áreas de povoação gaúcha no Brasil, a data quando esses gaúchos chegaram nesses territórios e a mancha da soja em verde. Ou seja, eles levaram consigo a soja, que era o produto, que era a economia, que era a realidade do circuito capitalista que eles estavam inseridos no Rio Grande do Sul. Eles vão transferir essa dinâmica para as novas áreas de colonização no interior do Brasil. Então, todo o oeste brasileiro, e a partir de um momento, nos anos 70, territórios nos países vizinhos vão sofrer esse impacto dessa marcha, dessa diáspora gaúcha. Não por acaso, pode passar a próxima? A gente vai ter aí essa dinâmica sendo uma dinâmica impulsionada, sobretudo, pela combinação terra-homem. A população que tinha suas atividades, né, no campo, no Rio Grande do Sul, ela passa a não ter mais acesso à terra, então ela vai buscar novas oportunidades fora da sua região de origem. Mas ela leva consigo os padrões de produção, a cultura e outros elementos. Pode passar a próxima? As inovações tecnológicas vão ser fundamentais para o estabelecimento dessas populações que saem de uma realidade física natural do Rio Grande do Sul, com um tipo de clima, com um tipo de solo, com um tipo de realidade política e social, e vão para outras áreas completamente diferentes. As inovações tecnológicas vão permitir a reprodução da monocultura da soja, por exemplo, em áreas de solo muito inadequado a esse cultivo. Então, vai ser a semente adequada que a Embrapa vai produzir, vão ser os incentivos de empresas multinacionais e os insumos, né, os tratores, os agroquímicos e todo um pacote tecnológico que vão permitir que esses gaúchos passem a ocupar novas áreas no Cerrado e na Amazônia e vão estabelecendo ali áreas de cultivo da soja, né? Uma planta exótica, uma planta que foi adaptada a essas condições climáticas e físicas. Pode passar a próxima?
Essa cultura desses gaúchos que vão avançando para o interior do Brasil é uma cultura muito interessante, que ela vai sendo mesclada no decorrer dessa caminhada. Então, a população de origem alemã chega no Rio Grande do Sul no século XIX, os italianos no final, né, na segunda metade do século XIX. A partir dali há uma mescla com a cultura indígena e tradicional e não germânica e não italiana, que já existia no Rio Grande do Sul. Eles adquirem a identidade gaúcha, né, que é uma identidade mestiça de indígena, com branco, ou com não branco, e é muito interessante essa mescla de culturas. Eles vão fazer essa mescla, vão cunhar a identidade gaúcha, vão levar as tradições junto com eles. Aí a gente vai ter as universidades e a religião luterana, típica dos alemães, caminhando juntamente com essa marcha. A gente vai ter aí a Igreja Luterana no Mato Grosso, no meio da Floresta Amazônica. Vamos ter a Universidade Luterana do Brasil, em Rondônia. Vamos ter os consulados do Grêmio e do Internacional. Esse é um movimento interessantíssimo em termos culturais, no meio da Amazônia e do Cerrado. Então, o Sicredi, que é a cooperativa, né, que serve para apoiar os produtores rurais do sul do Brasil, vai junto com eles. Então, são elementos importantes na diáspora, de apoio a essa marcha e essa população. A próxima, por favor, Manuel. Essa é uma foto típica do estereótipo do gaúcho que vai fazer fazenda de soja nas outras partes do Brasil. E é esse retrato que fica para a grande imprensa. Mas isso não é a regra. Existem vários que fracassam, mas o que aparece na capa do jornal é esse que tem o êxito, né? É importante a gente falar, então, sobre isso. Pode passar o próximo? Quando esses gaúchos chegam ao Paraguai, sobretudo a partir dos anos 70, em grande número, eles vão ter uma série de facilidades ali. Já havia o apoio do governo federal brasileiro dos anos 30, com programas de incentivo à colonização do oeste do país. Essas primeiras colônias da época do Getúlio Vargas, elas vão ter aí o apoio governamental. A partir dos anos 60, a gente vai ter um programa do lado paraguaio chamado Marcha al Este, que é uma área completamente muito pouco habitada do país. Vão ser abertas estradas e vão ser disponibilizadas facilidades para a abertura de fazendas naquela área de Mata Atlântica. O governo Stroessner, então, vai ser um dos que mais incentiva a vinda dos brasileiros para aquela região. Os brasileiros vão passar a ocupar aquela área e vão, nos anos 70, sobretudo, chegar em grande número. Eles vão ter diferentes tipos de condição social e econômica, e os grandes produtores brasileiros vão se aproveitar do trabalho dos brasileiros pobres, que vão desmatar aquela área e vão fazer com que seja possível estabelecer ali o cultivo da soja. Então, a gente vai ter uma massa de trabalhadores pobres brasileiros e vai ser a primeira que vai abrir a floresta para o cultivo da soja, nos anos 60. Aí entra um grupo de brasileiros que não são de origem gaúcha. Tem vários que são nordestinos e de outras partes do país. É importante que se diga isso. Posteriormente, a gente vai ter, nos anos 80, o processo de concentração da terra. E aí a grande produção e a grande propriedade que vai expulsar o pequeno produtor e vai inviabilizar a coexistência desses pequenos produtores. A gente vai ter algumas cidades que vão ser fundadas por gaúchos com nomes que vão se reportar ao Rio Grande do Sul, como Santa Rosa del Monday, que é uma homenagem à cidade de Santa Rosa da Xuxa, a cidade do Rio Grande do Sul, né? Pode passar a próxima. A capital da soja no Paraguai, segundo eles próprios, de Santa Rosa del Monday. Essa é a paisagem. Pode passar a próxima. É uma paisagem muito semelhante ao Brasil. Se vocês estiverem do lado do Paraná, do lado Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, são paisagens muito semelhantes do noroeste do Rio Grande do Sul ao oeste do Paraná. Essa área dos brasiguaios, pode passar a próxima, é uma área chamada de Espaço Brasiguaio por alguns autores no Brasil, né? A gente vai ter a predominância do português. A gente tem mais de 100 quilômetros dentro do Paraguai. O idioma que é falado na rua é o português e o paraguaio aprende porque o patrão é brasileiro. A gente vai ter o real sendo aceito em supermercados. Supermercados com nome escrito em português, com acento C cedilha, A, O, tio, muitas vezes. E a gente vai ter uma realidade completamente diferente daquela que um brasileiro espera estando em outro país. A gente vai se sentir no Brasil, no sul do Brasil. E a gente vai ter os costumes
do sul do Brasil. A gente vai ter o chimarrão, CTG e os consulados de Inter e Grêmio por várias áreas no interior do Paraguai. E os grandes latifundiários, eles vão interferir na política dessas localidades. Eles vão eleger os prefeitos, vão colocar os filhos na política e vão ditar as regras dentro dessas áreas que eles habitam. Pode passar a próxima, Manuela. A cultura vai ser imposta. A música que eles levam para lá é a música brasileira. É uma das áreas mais ricas do país. O cultivo da soja é a força da economia. E entrevistei alguns fazendeiros muito ricos do lado do Paraguai, que são de origem brasileira, e eu me senti nas fazendas como se eu estivesse no Rio Grande do Sul. Eles trazem músicos do Brasil para cantar lá. E eles têm tanto dinheiro. Esse é um grupo do interior de Santa Catarina que foi... Se vocês olharem aí o cartaz, esses cartazes aparecem por várias partes do território. Músicos típicos, mas também músicos famosos em nível nacional. Pode passar o próximo. Eles vão chamar o camarada, que uma entrevista que eu fiz com um fazendeiro do Paraguai, brasileiro, que cantou no Faustão no domingo anterior, para tocar lá para 5.000 pessoas numa cidade minúscula, e vão pagar o cachê do Luan Santana, Munhoz e Mariano, e a população da cidade vai ter o show de graça. Que pagou foi o fazendeiro, dono da maior fazenda local. Então é uma realidade que o brasileiro não sabe, né? E esse outdoor não está no Brasil, é um outdoor dentro do Paraguai, né? No departamento do Alto Paraná. Pode passar a próxima, Manuela. Esse é um supermercado que me chamou muito a atenção, supermercado Centrão, propaganda da Brahma e logo na esquina a placa do Itaú. Então, muitas vezes o Paraguai, quando acusa o brasileiro de ser imperialista, ele usa esses elementos. A paisagem da cidade ela está marcada por a presença do Brasil. Nesse supermercado eu paguei as compras em real. E eu falei com o caixa em português. Quer dizer, é uma situação que o Brasil não se dá conta que está existindo do outro lado da fronteira. A mais de 100 quilômetros dentro do Paraguai. Não é questão de cidade vizinha da fronteira, não. Mais de 100 quilômetros dentro do território paraguaio. Pode passar a próxima. E aí você tem a cultura sendo estabelecida em várias áreas da sociedade. Esse aí é um clube, é um centro em Santa Rosa del Monday, e tem uma área no clube, que é o maior clube da cidade, chamado Rancho Gaúcho, onde as músicas gaúchas, o churrasco, o chimarrão, as danças do sul do Brasil, elas são cultivadas. E, ao mesmo tempo, existe um movimento curioso de sobreposição de identidades. O sujeito nasce lá, tem certidão de nascimento do Paraguai, no papel é Paraguai, fala português, os pais são gaúchos de origem alemã. Quantas identidades eu já falei aqui? 4. O sujeito é, ao mesmo tempo, paraguaio, brasileiro, gaúcho e alemão. Eles cultivam, existem colégios bilíngues em cidade de 5.000 habitantes. Aí eu trouxe a foto, escola e colégio paraguaio-alemã. Você tem ali uma cidade chamada Santa Rosa del Monday com um colégio bilíngue para a população gaúcha de origem no Rio Grande do Sul, onde o avô saiu de São Leopoldo, ou da área de colonização, Novo Hamburgo, e aí o neto já nasce no Paraguai e vai manter as tradições e vai somar outras tradições, que são as tradições não alemãs, mas gaúchas. O chimarrão, a dança folclórica e uma série de outros costumes. E torcer para o Grêmio e para o Internacional. Se esses times soubessem, eles iam jogar nessa parte do Paraguai aí pelo menos uma vez por ano e iam encher o estádio, né? Pode passar a próxima, Manuela. E a gente vai ter essa terceira geração de brasiguaios que nasce sendo exaltada na mídia gaúcha. Aqui eu trouxe um jornal do Rio Grande do Sul falando que eles estão aí à frente da maior safra do Paraguai de soja, quase números impressionantes, fizeram com que o Paraguai fosse a 5ª maior produção de soja do planeta. O Paraguai está atrás somente de países muito maiores do que ele. Brasil, Estados Unidos, Argentina e China são muito maiores em território do que o Paraguai. O Paraguai é a 5ª produção de soja do planeta. E como é que consegue? Com os brasiguaios, com os brasileiros, né? Eu estou fazendo aquela unificação do termo aqui, que o termo já não tem mais a mesma conotação que tinha na sua origem. Os grandes produtores de origem brasileira que são responsáveis por isso. Pode passar a próxima, Manuela. Aqui é um pouco da realidade dessa população, é onde eles vivem. Eu trago isso para vocês olharem, porque isso muitas vezes os artigos científicos não mostram. A gente fica
na esfera das imagens. Onde essa gente é real, vive nessas casas. Pode passar a próxima. Essas são as casas deles, eles vivem aí. Esses são os lugares onde a gente encontra os brasiguaios ricos, não os pobres. Os pobres vão mostrar daqui a pouco. Pode passar a próxima. Essas cidades aí que eu mostrei, essas fotos, têm 5 a 10 mil habitantes, com mansões. Tá? Aí é o problema da concentração de renda. Pode manter aí. A gente tem a ideia, a partir dessa população que se torna famosa, rica e tem a visibilidade na mídia, de que todos os brasiguaios têm esse destino, tiveram essa sorte. Não é assim. Existem mitos. Primeiro que a ideia de que eles são descendentes de europeus é errada. A primeira leva de trabalhadores, por exemplo, que foi derrubar a mata, eles eram do centro-oeste e do nordeste, não eram do sul do Brasil. No segundo momento, algumas áreas de fronteira, que a gente vai ter aí a coexistência de brasileiros do sul e de outras áreas, não há uma maioria de brasileiros de origem gaúcha, não. Ponta Porã é um exemplo. A gente tem, ali é uma região de fronteira, Paraguai e Brasil, não tem o elemento majoritário sendo sulista de origem alemã ou italiana, muito pelo contrário. A gente tem uma população bem mesclada ali. E a gente vai ter ali, ao lado, então, dessa migração gaúcha, movimentos populacionais de outras partes e até de indígenas. Pode passar a próxima, Manuela. A gente vai ter um grande processo de concentração de terra, e a partir da expulsão dos pequenos proprietários nos anos 80, eles não conseguem mais ficar no país, eles vão voltar para o Brasil, eles vão se encontrar à margem, né, da lei e da sociedade. Eles não são brasileiros, muitos não têm documento. Vários que nascem no Paraguai não são registrados lá, eles não têm documento, não têm certidão de nascimento, nem o documento do hospital. Eles chegam, muitas vezes, em uma vulnerabilidade muito grande do lado brasileiro e vão encontrar na Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica, na Comissão Pastoral da Terra, um apoio. E aí nasce o MST nos anos 80, cidade de Cascavel, na primeira metade, no final da primeira metade dos anos 80, 85 por ali, a gente vai ter o surgimento, a consolidação do MST com uma parcela importante dos seus membros vindo do Paraguai. Então é importante a gente trazer todos esses elementos para a gente mostrar a realidade do que é o ser brasiguaio e toda a sua diversidade, né? Um termo que não diz respeito a apenas um tipo social, uma miríade de possibilidades em termos de condição social e de influência política e econômica. Pode passar a próxima? A gente vai ter a questão fundiária no Paraguai, é uma questão gravíssima. O Paraguai é um dos países com a pior distribuição de renda do planeta. E a gente vai ter aí, por exemplo, 16 fazendeiros e empresas na lista das 100 maiores do país, controlando 454 mil hectares, ao lado de 300 mil famílias sem acesso à terra. A desigualdade social brutal é um problema-chave do Paraguai. Pode passar a próxima. O maior produtor de soja do país é esse brasileiro naturalizado paraguai, chama-se Tranquilo Fávero, ele possui 1.200.000 hectares de terra no Paraguai, ele tem uma área gigantesca no país e ele tem aí ele é combatido pelos sem terra e pelos carpeiros, que são aqueles agricultores pobres sem terra que habitam cabanas, né, barracas, as carpas, ao lado das grandes rodovias. A influência desse homem é tão grande que ele é sócio de empresas no Brasil também, e grupos no Mato Grosso são associados a ele. Ele tem influência política tamanha que, quando os carpeiros e os movimentos populares do Paraguai ameaçaram algumas das suas fazendas, ele conseguiu que a Dilma, na época presidente, viesse ao Paraguai, se encontrasse com o presidente do Paraguai, para resolver o problema dos latifundiários brasileiros no Paraguai. E a Dilma usou de toda a sua força do país maior e mais poderoso, que era o Brasil, no trato da questão. Falou para o presidente do Paraguai, de maneira arrogante, de acordo com uma entrevista que eu fiz com um jornalista paraguaio, ele me relatou o tratamento extremamente prepotente dela em relação ao paraguaio, ao presidente paraguaio, e dizendo: resolva o problema dos brasiguaios. Em nenhum momento se preocupou com a questão social paraguaia. Vamos à próxima, por favor? Esse foi um dos problemas que levou o presidente Lugo a ser derrubado. Ele foi contra os interesses dos latifundiários brasileiros produtores de soja. Ele tentou fazer com que algumas leis do Paraguai fossem aplicadas. Uma delas, ele quis fazer uma reforma agrária e quis também implantar fazer com que
fazendeiros muito ricos pagassem impostos, fazer com que eles não tivessem acesso às áreas na terra de fronteira, e a legislação paraguaia desde 2005 proíbe, mas a legislação não é cumprida, e os brasileiros, grandes fazendeiros, estão lá, contra a lei paraguaia. E foi por conta do presidente tentar fazer a lei ser cumprida que ele foi derrubado. E colocaram no seu lugar um dos maiores contrabandistas de cigarro da América Latina, que era o Horácio Cartes. Isso não era importante. Importante eram os interesses dos brasiguaios, produtores de soja, né? E esse foi. E agora o Brasil tem um problema-chave com o contrabando de cigarro derivado dessa situação. 6 em cada 10 cigarros fumados no Brasil vem de lá, fruto de contrabando, né? Vamos à próxima, por favor? Essa foi a lei 2005, para os estudantes que estão acompanhando, é a lei 2532, é a lei que estabelece a zona de seguridade fronteiriça no Paraguai. O Brasil tem uma faixa de fronteira que ela proíbe o estrangeiro ter terra ali, ter atividades 150 quilômetros. O Paraguai fez algo semelhante em 50 e não conseguiu aplicar. E a gente tem fazendeiro estrangeiro brasileiro e de outros países também ali. Pode passar a próxima. O mapa que eu fiz mostra essa área, que seria a área proibida para os brasileiros, e onde os brasileiros estão concentrados em sua enorme maioria, é na faixa de fronteira próxima ao Brasil. Eu fiz a pergunta a alguns dos fazendeiros sobre se, eventualmente, no futuro, eles pensariam em unificar essas áreas com o Brasil, porque esse território ser unificado com o território brasileiro já está na fronteira. Já usam real, falam português, torcem para o Grêmio e para o Inter, assistem a Globo. Falei, vocês pensam no futuro em fazer algum tipo de movimento nessa área, nesse sentido? Eles disseram não, de maneira alguma, porque aqui os impostos são menores. Essa foi a resposta dos grandes latifundiários brasileiros. Pode passar a próxima. Essa realidade, então, o Fávero, ele tem áreas gigantescas que chegam, às vezes, a ser mais da metade de alguns municípios, fazenda dele no Paraguai. Aqui é uma foto dos acampados nas barracas, dos carpeiros, numa fazenda dele. E aqui a gente tem a foto dele do lado, o grupo anunciando uma nova safra recorde e as suas máquinas caríssimas, de milhões de reais cada uma delas, que fazem com que essa soja seja colhida. Pode passar a próxima? Essa situação, então, dos sem terra, eles têm essa faixa dizendo Fávero Cue, como quem manda um recado. Essa aqui era a terra do Fávero, em Guarani, né? Fávero Cue significa antiga terra do Fávero, como se aquilo não é mais, como se não fosse mais, né? Ou não, como se algo fosse mudar. Pode passar a próxima. E o drama desse sem terra a gente vê nas rodovias do Paraguai. Quando a gente transita da fronteira até a capital, as estradas estão cheias dessa cena que vocês estão vendo nessa foto, que eu bati em 2014. Mas ela ainda é uma foto atual. Pode passar a próxima. Os povos originários, os indígenas, também sofrem muito com a exclusão social no país. E aí eu trago um tema do racismo, porque há um racismo que ele existe nas nossas sociedades latino-americanas e às vezes as pessoas não sabem de onde ele veio. Aqui eu trouxe alguns exemplos de origens do racismo implantadas na América do Sul. Os indígenas, eles têm aí um tratamento precário por parte das autoridades nos países de toda a América do Sul. E aqui a gente vai ter alguns povos que habitavam essas áreas que hoje são as áreas das fazendas, como o povo Axé, que foi dizimado, exterminado durante os anos Stroessner. As suas áreas deram espaço para essas fazendas que a gente vê hoje nas fotos e para a riqueza dos brasiguaios atual. Eram áreas que, muito pelo contrário, que os discursos oficiais diziam, o programa de colonização vai levar homens sem terra para terras sem homens. Aquelas terras eram habitadas, sim, e povos indígenas viviam ali. Muitas vezes a população era pequena e ela era transferida ou exterminada. E foi dessa forma que a soja ocupou os espaços na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E a gente vai ter uma diminuição enorme dessa população e uma realidade dramática. Eles chegam aí, alguns, a diminuir a sua população por alguns fatores, como venda de crianças para serviços em trabalho doméstico, nas casas de pessoas de maior poder aquisitivo, por exemplo. Esse é o drama, o nível do drama dos indígenas no Paraguai, um país majoritariamente de origem guarani. Pode passar a próxima. Esse racismo ele é uma marca de uma sociedade mestiça,
E a gente vai ter aí o relato de uma paraguaia de origem indígena que diz que tem dificuldade quando é difícil alguém sentar do lado dela no ônibus, só quando não há outra opção. Esse é um pouco... E da onde vem esse racismo? É um racismo que nós temos em cada país da América do Sul. Eu trouxe alguns, agora mais voltado para os alunos que estão nos acompanhando, para os colegas, autores que trazem esse tipo de problema, a abordagem de saber as origens dos nossos costumes, né? Pode passar o próximo, Manuela. Aqui a gente tem um sistema de castas na América Espanhola. A gente ouve muito falar das castas na Índia. A Espanha fez o mesmo na América Latina. Talvez daí venha a raiz do racismo nos países que foram colonizados pela Espanha aqui. Eles inventaram um sistema classificando 16 tipos diferentes de grupos humanos, que eles estabeleceram raças diferentes ou castas diferentes, pelo cruzamento entre branco com negro, ou europeu com africano, americano com africano, chinês com africano, todo tipo de cruzamento, e os filhos dessas com subsequentes outros cruzamentos, 16. Os espanhóis inventaram 16 castas para suas colônias na América Espanhola, e isso passou a ser aceito pelas sociedades coloniais, que tinham os europeus no topo, na hierarquia, e alguns cargos públicos eles eram destinados somente àqueles que eram puros, ou seja, àqueles que eram europeus. Essa foi uma estratégia de controle social e poder sobre os povos colonizados. E daí vem o racismo, que hoje não tem mais essa finalidade, mas ele ficou no nosso dia a dia, no nosso costume, e na nossa percepção do outro, e no nosso subconsciente, de pensar que o branco é superior às demais tonalidades de cor. Pode passar o próximo, Manuela. Um dos principais teóricos que fez muito sucesso no Brasil foi Arthur de Gobineau, um francês, diplomata e filósofo, que escreveu um livro sobre a desigualdade das raças, excesso, l'inégalité des races humaines. Ele escreve isso e é tido como ciência na época, é o racismo científico aceito e com algo completamente não científico, que naquela época era aceito, falando sobre a superioridade da raça ariana, da raça europeia, nórdica, sobre as demais. E foi usado como base para o imperialismo, para justificar a ocupação da América, da África e da Ásia por potências europeias. Chegaram ao cúmulo, essas teorias racistas, de comparar crânios de chimpanzé com crânios de africanos e crânios de europeus, para dizer, tá vendo? Fica mais parecido com esse daqui do que com o outro, então o outro deve ser mais evoluidor. Ou seja, não tinha nada de científico, nada de lógico, mas era um tipo de argumento válido na época e aceito, difundido em livros. Daí vem um pouco das ideias racistas difundidas até os dias atuais. E o Brasil sofre com esse tipo de situação. A Argentina chegou a ter um presidente que escreveu um livro chamado Facundo, Civilização e Barbárie, o Sarmiento. Ele fala que a Argentina não precisa dos seus índios. A civilização são os europeus, a barbárie são os índios. E a ideia dele era: a Argentina só vai se tornar um país desenvolvido se a gente trouxer gente desenvolvida da Europa. E os índios têm que sair, ou serem dizimados, como ocorreu na Patagônia. Então, existem exemplos do racismo em várias partes da América do Sul que trazem essas ideias que vêm daí desses teóricos e dessas estratégias de colonização das potências europeias. As raças humanas hoje, elas são uma questão muito debatida. Movimentos sociais se valem desse termo e dessa expressão. Aí eu trouxe um autor que vai causar um pouco de estranhamento, ele é desconhecido. Ele vem da genética, ele vem da biologia. E ele faz a seguinte afirmação: raças humanas são uma ideia contestada pela ciência. A gente não fala raças humanas. A espécie humana é uma só. Os fenótipos são diferentes. A quantidade de melanina, o tamanho do nariz, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, isso é o fenótipo. Isso não faz com que existam raças diferentes. Ele fala, então, ele assina um documento que foi respaldado por uma comunidade de centenas de biólogos e cientistas na Europa, onde é afirmado, esse cientista chama-se Albert Jacquard, que o conceito de raça só poderia ser definido dentro de um espaço de tempo enorme, onde os grupos humanos fossem isolados durante muitos e muitos anos. Isso não ocorreu. A espécie humana não teve essa situação, não existe essa distância genética para a gente falar em raça. Por isso, é um conceito contestado pela ciência.
mas ele é aplicado no dia a dia. Pode passar o próximo? Esse é o intelectual, o cientista já falecido, Albert Jacquard. Ele tem esse livro, O Homem e seus Genes, e ele é um manifesto da ciência. Não é uma questão de solidariedade, é um manifesto da ciência que descaracteriza qualquer justificativa de racismo ou imposição de teorias ou classificações raciais. Para a genética e a biologia, as raças humanas não existem. Pode passar o próximo. A gente vai ter um conceito que esconde uma relação de poder e dominação. O conceito de raça que existe no Paraguai e no Brasil são diferentes. O que é ser branco num país não é igual a ser branco no outro. A gente vai ter um conceito carregado de ideologia, e por trás dessas ideologias, em cada país vai ter a sua, existem relações de poder e dominação. Né? Classes estratégicas de determinado fenótipo vão dominar a política e a economia daquelas localidades, e a maioria da população, muitas vezes, que não atende aquelas características de fenótipo, vão ser colocadas numa situação subalterna, né? Essa situação justificada por essas características pautadas pelo conceito de raça. No imaginário coletivo, esse conceito é válido, e é um conceito que é usado em movimentos sociais para reafirmar sua identidade, seus direitos. Né? É por isso que, quando eu trago esses autores da biologia e da genética, existe um estranhamento grande por alguns colegas de áreas como sociologia e antropologia. Mas eu acho saudável trazer e mesclar as diferentes áreas de conhecimento. E a partir de raças fictícias se reproduzem e se mantém o racismo, né, através de gerações em várias populações. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul e na Inglaterra. São coisas completamente diferentes. Não são ciência. Isso é fruto de ideologia política. Isso não é ciência. O sujeito que chega nos Estados Unidos e classifica os Perry como brancos, já que a Katy Perry, Joey Perry são famosos, né, celebridades brancas, e chega no Brasil e fala que os Pereiras são latino, ele está cometendo um grande equívoco, porque o sobrenome Perry é o sobrenome Pereira, que sofreu uma modificação para ficar próximo do inglês. Então, existem essas situações onde, geneticamente, o sujeito é germânico do sul, do Rio Grande do Sul, e chega no Brasil, a Xuxa é considerada latina, sendo que todos os ancestrais vieram da Alemanha. Ou seja, é uma conotação meramente ideológica e política. A noção de raça é uma invenção, ela não é ciência, não é científica. Né? Pode passar o próximo. E é por conta dessa própria ideia que uma parcela da população do Paraguai percebe como natural aquela classe branca que veio do sul do Brasil ter aquelas casas que vocês viram nessas fotos e ter o controle das grandes fazendas e áreas de produção de soja. Afinal, eles são raça superior. Só que existem pessoas pobres que são de origem germânica e italiana, tanto quanto os grandes proprietários. Aqui eu trago a ideia, a versão que não aparece tanto na imprensa, os brasileiros que não conseguiram enriquecer no Paraguai. Se tornaram empregados ou se tornaram sem terra no Paraguai. E aí, quando vão ao Brasil, se tornam brasiguaios, recebem a denominação original nos anos 80. Então, essa é a realidade de uma grande parcela da população brasileira que não atingiu o sucesso econômico. Pode passar, próximo. O MST é fruto um pouco dessa raiz, sua história se encontra com a história dessa migração. Pode passar o próximo. A gente vai ter essa sociedade e essa divisão social no Paraguai não tende a se modificar nos próximos anos. Por que eu falo isso? Aqui a gente tem a dinâmica das safras de soja e a capacidade de produção e moagem da soja no Paraguai. Ela vem sendo crescente ao longo dos últimos anos. As áreas grandes produtoras, elas se expandem em direção às menores, vão ocupando o espaço dos menores. A gente tem a concentração de terra e a tendência é isso continuar. Porque eu falo que a China, a maior compradora de soja do planeta, ela tem uma ascensão na necessidade por soja, que a gente tem as estatísticas aí, que vem dos Estados Unidos. Nos próximos anos, a gente vai continuar com essa crescente demanda de soja pelos chineses. Ou seja, os ricos proprietários de terra vão se tornar mais ricos no futuro, e o controle de poder político e social naquele país vai ser mantido, se não ampliado. Pode passar a próxima.
as corporações transnacionais, elas estão ligadas a essa dinâmica da soja. Não é só o produtor paraguaio, ele está dentro de um circuito internacional da economia que envolve o agronegócio e um oligopólio de firmas multinacionais. Pode passar a próxima. Essas são as 5 maiores empresas do mundo do setor de agroquímicos. Só essas 5 são responsáveis por 95% dos produtos usados na lavoura da soja. Os agrotóxicos ou agroquímicos, como queiram, herbicidas, produtos usados, sementes e todo tipo de produto químico que vai ser tratado, vão ser usados no tratamento da colheita, no incentivo a uma maior colheita, na produtividade. Eles vêm dessas 5 grandes empresas multinacionais. E a tendência dessas empresas é continuar se concentrando cada vez mais. A gente, nos últimos anos, testemunhou a fusão da Bayer com a Monsanto. A Monsanto era a maior empresa americana. A Bayer, a alemã, compra, vai fazer a fusão. Então, a gente tem menos concorrência no mercado. E cada vez mais o mercado vai ser direcionado por conta dos interesses desses grandes grupos. A chinesa, então, a China vai comprar a Syngenta da Suíça. A Dow e a DuPont se fundiram também. A BASF alemã e a Sumitomo japonesa são as outras que estão aí no mercado. As 5 grandes ditam as regras. Os governos nacionais têm muito pouco poder de atuação frente a esses interesses desses grandes grupos que estão ligados a dos grandes latifundiários de terra e a dos grandes produtores de máquinas agrícolas. Pode passar o próximo. A gente vai ter a semente da Monsanto Bayer, né, a Roundup Ready, que é a semente feita pela empresa que vai ser usada em quase a grande parte das lavouras de soja no Paraguai e grande quantidade de lavouras de soja no Brasil também. E ela vai ser feita para receber um produto, um agroquímico, que é também produzido pela mesma empresa. Pode passar, que é o glifosato, é o Roundup. Então, o Roundup, o glifosato, é a base do Roundup. Ele é usado na lavoura de soja, onde a semente da Bayer Monsanto, a Roundup Ready, está sendo utilizada. Ou seja, toda a cadeia é controlada pelos mesmos conglomerados, as 5 grandes fábricas. Pode passar a próxima. E a gente vai ter uma questão importante para o Mercosul, que é a questão da legislação. Porque esses produtos são usados dos 2 lados, mas a concentração deles ela vai ser diferente. A legislação de cada país vai permitir maior ou menor concentração, por exemplo, do glifosato. O Brasil permite 5% de concentração, né, do glifosato no uso nas lavouras, o Paraguai 10%. E a gente vai ter essa soja sendo produzida lado a lado na fronteira. Além disso, existe o problema do contrabando de produtos que vêm da China e da Índia, que entram legalmente no Brasil e que não vão respeitar nenhuma das legislações. Aí vai ter produto que vem da Índia e da China com concentração de 100%, sendo manuseada totalmente de maneira irregular. Daí a necessidade da fiscalização no campo, das autoridades dos 2 países dialogarem em conjunto, e a importância do Mercosul em fazer leis, que tem que ser leis que vão valer para os 2 lados da fronteira. Né? Que o agrotóxico que seja permitido de um lado seja o mesmo permitido do outro, que exista esse entendimento entre as autoridades dos 2 países. Eu acho que está faltando esse espaço de diálogo entre a sociedade, os produtores e o governo, e fazer com que os 2 governos dialoguem, não sejam medidas unilaterais tomadas de cada lado, como é o que tem sido feito nos últimos anos. Pode passar o próximo. As minhas considerações finais em relação a tantas temáticas que vão ser temáticas que fazem a geografia ser rica, porque ela tem análises multiescalares. Eu trouxe elementos de várias partes do conhecimento, de áreas diferentes da ciência, que vão explicar um pouco do cenário dos brasiguaios e a dinâmica daquela população dentro do Paraguai. E a gente vai ter aí uma questão relevante a ser tratada, que não foi tratada e vem sendo empurrada com a barriga até hoje pelas autoridades, que é a questão social. A questão social está ligada à questão do acesso à terra. Não existe uma preocupação, e esse é um assunto que não é prioritário em nenhum dos países do Mercosul. A questão fundiária está relacionada mais do que a uma vontade política, ao circuito da economia internacional, ao uso de insumos transnacionais, a esses grupos de interesse e poder, né? Eu perguntei, por exemplo, aos produtores de soja no Brasil e no Paraguai se eles se pautavam no preço da soja por São Paulo, pela Bolsa de Valores de São Paulo. Falei, não, Chicago. Chicago é a Bolsa de Valores responsável por ditar os preços da soja no mundo inteiro. Não é o Brasil que vai estabelecer nada, não tem controle sobre aquilo.
Então, o circuito da economia internacional, quando eu falo isso, é um pouco disso que eu estou trazendo para vocês. Os insumos das transnacionais, esses 5 grandes grupos, o fornecimento de commodities, a China é o motor da economia internacional, o papel da população brasileira e toda essa mentalidade racista e esse imaginário coletivo que eu trouxe para vocês aqui, que é um pouco muito sofisticado, talvez, para o leigo, para a grande massa, para a população de baixa escolaridade ter em conta. E a próxima, por favor. E o que a gente pode trazer aqui como conclusão desse estudo é que, primeiramente, é um mito que os brasiguaios, né, aqueles latifundiários de origem brasileira que se apropriaram do termo, que são a mídia ou a população paraguaia se refere a eles como essa terminologia, que eles sejam uma raça superior ou de origem europeia. E também há um imaginário coletivo construído, porque em várias áreas que eu fui, no Paraguai, a narrativa de que eles são um povo trabalhador e é coisa de alemão. Isso é um imaginário coletivo, isso não é ciência, isso não se sustenta por nenhuma área do conhecimento. Então, são narrativas que são passadas de geração em geração e que vão ter que ser, em algum momento, desconstruídas. E aqui eu trago um pouco das provocações que podem ajudar e alguns autores que podem auxiliar nesse trabalho de desconstrução desses mitos. E também a identidade brasiguaia, que é uma identidade móvel em construção e mestiça. É uma identidade fronteiriça típica que tem todos esses elementos que eu trouxe para vocês. Pode passar ao próximo? Eu quero agradecer, antes de encerrar, 3 pessoas importantes nessa análise, que são professores que me concederam entrevistas. Professor Dr. Aníbal Orué Poço, paraguaio, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, a UNILA. Professor Marcos Estrada, da Universidade de Warwick, na Inglaterra, me concedeu vídeos e testemunhos muito importantes, a pesquisa dele sobre os brasiguaios. E um companheiro do IDESF, o presidente do IDESF, Luciano Extremo Barros, que me deu uma série de informações técnicas importantes, né? Pode passar o seguinte. Só para terminar, eu trouxe aí meu contato, obrigado, gracias e aguiuje, que é a palavra obrigado em Guarani, tá? E eu deixo as referências bibliográficas por fim. O trabalho vai ficar disponível no site do Lafronte. Os alunos que estiverem acompanhando, os colegas que tiverem interesse, vão poder acessar e olhar aí as fontes para futuras pesquisas. Essa era um pouco da minha contribuição para vocês hoje. E eu quero agradecer o Lafronte, o Eric e os colegas aí que me acompanham. Obrigado, professor Camilo, pela sua fala. Eu tenho um comentário do Max aqui e depois eu vou abrir para perguntas. Então, vocês podem já estar pensando nas perguntas e aproveitar esse momento com o professor Camilo. O Max colocou o seguinte: só a título de informação, os gaúchos que foram para o norte do Brasil tiveram algumas facilidades com o ganho de terras para a criação do gado na década de 1980, incentivada pelo governador do estado de Roraima. No início dos anos 2000, houve uma mudança do gado para a soja para exportação. O lavrado, cerrado, vai ser invadido por soja, modificando a paisagem local com grandes plantações de soja. Em Roraima, o CTG foi criado em 1986 para organizar esses gaúchos no norte do Brasil. Em seguida, a pergunta do professor Eric. Não sei se você quer comentar primeiro, prof, depois eu passo para o Eric. Eu gostaria de comentar, para a gente não perder, porque são temas, às vezes, vão ser díspares. A população de gaúchos está no meu mapa ali da soja, lá no início, não precisa colocar agora, depois ele pode ver. Essa população ela se estabelece numa área que é cerrado no meio da Amazônia, muito interessante. As pessoas veem o mapa da Amazônia, acho que é floresta pura, mas ali no meio de Roraima existe uma vegetação que é uma ilha de cerrado, que foi ocupada por conta das características físicas do solo, para receber esses cultivos de soja. E a gente tem o arroz também, que os gaúchos são responsáveis, também na Venezuela, do outro lado da fronteira. Então, no meu mapa, se vocês olharem, essa marcha que se estabelece com incentivos governamentais dessa população, muito ligada àquele know-how que eles já possuem em outras áreas do país, para estabelecer produção ali, já atravessa a fronteira e nos anos 90 já se encontra na Venezuela produção por gaúchos, por brasileiros, né? Alguns de origem gaúcha, na Venezuela, de arroz. E a gente vai ter algumas fazendas recebendo imigrantes brasileiros
que não têm o mesmo sucesso e passam alguns a ser escravizados por outros brasileiros no exterior, na Venezuela. Ou seja, são dados aí, elementos importantes, porque a população gaúcha não vai ser homogênea também e não vai ter o mesmo tipo de dinâmica nessas diferentes áreas. Obrigado, professor Camilo. Professor Eric. Olá, Camilo, tudo bem? Obrigado por você ter aceito o convite de dialogar conosco. Você tem tentar ser objetivo nas perguntas. Eu tinha feito uma no chat, vou aproveitar que eu estou com o microfone e vou fazer uma segunda. Tá? A primeira pergunta eu queria saber a respeito da migração alemã para o Paraguai. Tá? Se você tem algum tipo de dado a respeito do tamanho dessa comunidade, dos valores que ela movimenta. Né? Nós tínhamos comentado antes de iniciar a respeito do sequestro que aconteceu ontem, né? O carro do vice-presidente tinha panfletos onde o grupo, o suposto grupo guerrilheiro que cometeu o sequestro, falava que eles lutavam contra os imigrantes alemães, né? Então, eu queria que você tentasse minimamente localizar essa questão para nós. A segunda pergunta, ela está relacionada ao termo brasiguaio, né? Primeira coisa, uma identidade, ela é constantemente construída, desconstruída e reconstruída, né? Nós nunca vamos ter uma identidade, seja ela qual for, definida, estática, ela sempre está sendo modificada, né? E essa específica de brasiguaio, né? Há um leque muito amplo de problematização a respeito dela, né? E um dos debates que eu acho que é mais interessante, que me agrada mais, é referente ao uso estratégico do termo de acordo com o contexto, né? Enfim, entre as inúmeras definições, a gente enxerga gente falando que brasiguaio é o brasileiro pobre no Paraguai, gente que fala que brasiguaio é o brasileiro que voltou para o Brasil. Tem inúmeras, né? Gente que fala que o brasiguaio é aquele que se busca a cidadania paraguaia para se inserir na política paraguaia. Enfim, tem um conjunto muito amplo de definições, né? Então, eu queria que você tentasse pensar, refletir um pouco sobre essa elasticidade e esse uso estratégico dessa terminologia, né? Eu acho que devido a essa multiplicidade de léxica da palavra, né, se torna complexo se falar em identidade brasiguaia, né? Enfim, queria que você pensasse um pouco sobre isso. Vou começar pela primeira, depois eu passo para os brasiguaios. A questão dos alemães é curiosa, porque os alemães do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles falam um dialeto que a Wikipédia já tem na Wikipédia, chama Rio Grandenser Deutsch. Não tem nada... É um dialeto que era falado na parte da fronteira da Alemanha com a França, na parte oeste da Alemanha, que é da onde saiu grande parte dos descendentes de alemães que chegou no Brasil. E eles acham que falam a mesma língua que falam em Berlim hoje, e não falam. Por exemplo, eu sempre trago esse exemplo. A palavra galinha, no dialeto lá e no alemão, são completamente diferentes. Um vai falar Ringel, o outro vai falar Hähnchen. E outro exemplo, eles chegaram a partir do início da 1824, o primeiro barco chegou com descendentes de alemães no Rio Grande do Sul. Não existia Alemanha. Existiam reinos que iriam dar origem à Alemanha em 1871. A partir daí é que se cria a língua alemã, padronizada e ensinada em escola. Então, antes eles não tinham uma língua alemã. Era uma língua de vários reinos e várias cidades. E aqui eles misturaram. E as palavras que chegaram até 1824 ficaram no dialeto dessas populações. A partir daí para frente, o que veio de inovação tecnológica, telefone, geladeira, meteram português ali. Então você vai ter aí, o cara fala várias frases em alemão, daqui a pouco geladeira, daqui a pouco celular. Isso não é alemão. Celular na Alemanha é Handy, não tem nada a ver com celular. Só que o sujeito acha que está falando alemão, que é falado em Berlim. São construções da identidade, da comunidade, né? A questão dos alemães do Paraguai, questão interessantíssima.
Primeiro tem dois grupos, que a gente pode falar, aquela população que é o menonita, são os religiosos que habitam ali uma parte, sobretudo no norte do Paraguai, no Chaco, ali tem umas áreas que eles são produtores até de indústria de iogurte, leite, produção leiteira que chega até a Ponta Porã. Os menonitas, eles não são alemães, eles são, os antepassados deles são, eles vieram da província canadense de Manitoba, daí que veio a palavra menonita. Então eram alemão e holandeses também, não é só... Chegam no Canadá, em Manitoba, migram, a primeira migração vem daí, estabelece comunidades, e de Manitoba vão para Bolívia e Paraguai. Então, é a mesma coisa que falar que eu sou português. Eu nasci no Brasil. Quem é português é o meu bisavô, meu tataravô. Eu não. E você chamar um sujeito que está no Paraguai de alemão é a mesma coisa. Ele veio do Canadá, fez escala no Canadá antes. Só que o dialeto que é mantido na comunidade é um dialeto germânico. Essa população ela sofre de endogenia também, porque eles vão ter que acabar casando dentro da própria comunidade, parente com parente, e eles têm ali dinâmicas importantes da sociedade paraguaia, por exemplo, o setor de lácteos, eles têm ali essa característica. E também de manter as vestimentas, né, dos antepassados, de ter aquelas tradições que causam um certo estranhamento e são uma marca de diferenciação muito grande entre eles e os demais grupos sociais que habitam o Paraguai. E tem os outros que são de origem brasileira, mas né, descendentes de alemães, que vão acabar se estabelecendo no Paraguai, mas tem essa outra origem, né? São grupos que chegam ali, mas já com uma cultura gaúcha, teuto-gaúcha. Então a gente tem essas duas realidades no Paraguai. Em relação ao termo brasiguaio, que eu usei aqui muito livremente, eu tenho um material maior, que eu poderia falar mais 18 slides, eu tirei, porque ele se debruçava sobre a nomenclatura. E aí a gente tem autores diversos que vão fazer defesa sobre o uso do termo. Não, brasiguaio é só aquele que vai ser classificado como sujeito que saiu do Paraguai sem terra, expulso pelo grande proprietário nos anos 80, que deu origem ao MST, contribuiu para a formação. Ou outros que vão falar, não, agora há uma miríade de significados. O Lindomar mesmo fala isso. O Lindomar de Albuquerque, ele traz essa perspectiva de que a palavra significa aí, pode servir tanto para o opressor como para o oprimido, para o sem terra como para o latifundiário. Sendo de origem brasileira, vão ser tratados muitas vezes pelos carpeiros como brasiguaios igual. Então, esse é um debate que eu acho que se a gente for se ater a ele, é um debate de grande interesse. A gente teria mais acho que uma sessão para falar estritamente disso. É um debate que eu não vou me comprometer em encerrá-lo aqui com essa minha abordagem. Obrigada, professor Camila. Letícia, eu abro o microfone para você. Olá, Camila, tudo bem? Tudo Adorei bom? a apresentação. Olá a todos, colegas, Eric. Eu achei super interessante a discussão sobre racismo, né, no final. Acho que é um momento assim, onde enfim, vários colegas que pesquisam fronteiras estão se deparando, né, a partir de várias temáticas distintas. Parece que a gente está chegando num lugar, assim, num funil, assim, onde a gente vai ter que discutir essas questões assim. E isso acontece em várias fronteiras, não só, digamos, nas cidades gêmeas, mas em outras fronteiras. E a minha pergunta, Camila, acho que até tu já respondeu ela quando falou de Roraima, mas eu já tinha pensado igual, se esse racismo que se encontra nessa população de diferentes brasiguaios, né, digamos, tem um racismo de alguns brasiguaios em relação a outros, né, pelo que eu entendi. Se isso veio numa migração junto dos gaúchos, né? Por que eu pergunto isso? Porque enquanto estava fazendo essas diferenciações, assim, tá vendo que isso que está me dizendo se repete, por exemplo, em Dom Pedrito aqui, né? Que é uma fronteira que não é a cidade gêmea, mas onde existe exatamente esse mesmo discurso, né? De pessoas que são todos alemães, por exemplo, que não são alemães, né? Que os avós foram alemães,
só que aí existe o racismo entre eles, né? Eles não têm um nome, a gente até pode criar novas nomenclaturas nesse sentido, assim, né? Mas eu queria perguntar se tu encontrou isso, enfim, é uma hipótese meio viajante minha, assim, mas queria que tu falasse mais sobre isso. Foi muito boa essa pergunta, Letícia. A gente tem as percepções de raça nos dois lados, no Brasil e no Paraguai. Então, o presidente Stroessner, ele era filho de uma mãe paraguaia e de um pai de origem bávara, da Bavária, na Alemanha atual. Então, ele tinha noção, ele transitava entre o populismo e os discursos de superioridade racial. E quando eu falei com os paraguaios que isso era um elemento importante na percepção dele de trazer os brasileiros de origem alemã, porque iam trazer civilização, raça superior, causou um estranhamento, porque era uma narrativa que muitos paraguaios nunca tinham ouvido. Aí eu falei, vocês não conhecem os autores que respaldavam essas ideias? O Gobineau, por exemplo? Não. Então, quer dizer, são coisas que, de tanto eu trabalhar com esses temas, eu fico achando que as pessoas todas conhecem, mas muitas vezes não conhecem. E a percepção que eu tenho é que esses estereótipos e essas percepções do lugar, do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você deve ter visto a população de origem alemã chamar os de origem portuguesa ou índia de pelo duro. É um termo pejorativo. O racismo está presente no cotidiano, no dia a dia, e isso vai sedimentando aquela percepção de que o alemão, por si só, nasceu já é superior. Não precisa nem trabalhar, nem ler um livro, porque o cara já é trabalhador por sangue, fruto da natureza. Essa ideia existe, você tem aquele orgulho escondido por trás das palavras da pessoa de saber que, sendo de origem, mas a gente é tudo povo de origem italiana. O italiano tem que ser tudo igual, tem que tratar todo mundo da mesma maneira e trabalhar da mesma forma, do mesmo jeito. E o alemão também, é tudo honesto e tudo trabalhador. Isso é uma mentira, você vai ter todo tipo de gente dessas origens. E algo mais importante que eu queria deixar aqui, a identidade, ela é escolhida, a autoidentidade, ela é escolhida entre as diversas origens de cada cidadão. As pessoas se classificam como alemã, muitas vezes elas têm uma avó negra, uma avó ou uma bisavó índia, mas parte da família, que é a raiz da cultura, sendo germânica, ela vai escolher só aquele fragmento da sua bagagem genética para servir de identidade. Quando eu fui à Alemanha, o sujeito olhou para mim, virou para o outro, os professores, esse camarada é o quê? Eu falei, sou brasileiro. Não quer saber disso, lá é pelo sangue. Aí o outro quis explicar o que eu era, ele falou, é português. Ele nem sabe o meu fenótipo se assemelha ao português. Eu fui mostrar a minha árvore genealógica para ele. Falei assim, você está eliminando parte dos meus avós que não vieram de Portugal. E eu mostrei que eu tenho família lá atrás, em Cádiz, na Espanha, na parte leste, na fronteira da França com a Alemanha. Eu não tenho fenótipo de alemão, e talvez não tenha de pessoas de Cádiz, mas eles estão na minha bagagem genética. E eu dizer que eu sou português, eu vou ignorar essa realidade. Da mesma maneira, tem alguns alunos que têm um avô alemão e a mãe é baiana. Ele fala, eu sou alemão. Eu falei, você está ignorando metade da sua bagagem genética dizendo isso. E nem o fenótipo o sujeito tem, mas ele tem a cultura, ele tem o imaginário, ele tem a percepção de mundo, ele é ensinado a se perceber daquela maneira. É isso que acontece nos povoados, cidades no meio do Paraguai, pela população gaúcha, que às vezes nem tem origem alemã. O sujeito é mais claro, já acha que pode ser enquadrado, ou então ignora toda a bagagem não alemã, fala que e tem todo aquele imaginário coletivo por trás disso. Mas é um discurso que não é apresentado na imprensa com essas palavras que eu trouxe para vocês aqui. Ele é completamente ignorado, né? Obrigada, professor Camilo. Quer fazer mais uma pergunta, Letícia? Pode fazer. Não, eu só queria fazer um comentário, assim, que isso é super interessante aqui na fronteira de Livramento e Rivera. Existe digamos, um racismo que aparece muito com a questão do portunhol, né? Então, assim, o portunhol é lindo, né? A fronteira é linda, todos nos amamos, tudo mais, mas a partir do momento que alguém fala portunhol, fica claro que essa pessoa, ela é de uma classe inferior,
né? Porque se ela não fosse, ela falaria ou espanhol perfeito ou português perfeito, né? Então isso aparece, digamos assim, tem todo um movimento underground, assim, de querer colocar o portunhol em outro lugar, né? Mostrar toda a bagagem cultural que tem por trás mais. Mas tem uma elite que se coloca, não, eu sou doble chapa, mas eu não falo portunhol, né? Eu falo espanhol. Então isso acho que esse racismo ele aparece em muitas escalas e são as mesmas pessoas que participam enfim, de grupos bascos, né, que são descendentes de italianos ou que são descendentes de alemães, que não tem digamos, essa árvore misturada, né? Óbvio que tem, né? Todos nós temos, né? O Chico Buarque uma vez disse que alemão era só Xuxa e Tafarel. E é mais ou menos isso, porque todos nós demais temos essa mistura. Mas obrigada, Camila, foi um prazer te encontrar. Igualmente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Camilo. Próxima pergunta, eu acho que a gente não tem inscritos. Alguém quer fazer a pergunta? Ou estão tímidos? Está aberto o microfone ou pode escrever e eu faço a leitura também. A Andréia fez um comentário referente à fala do professor, afirmando o que o professor Camilo falou, porque ela é de família italiana e só disse que os familiares dela não lembram, né, dessa questão de descendência de italianos. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Marcos Estrada, que está aqui, enquanto vocês pensam em outras perguntas. Bom, deixa eu roubar um pouquinho o tempo e me juntar na briga com o professor Camilo. Ninguém nos segura agora, Camilo. Um comentário com relação às pessoas desconhecerem dentro do Brasil essa questão da identidade brasiguaia, quem são os brasiguaios. Quando eu vivi no acampamento dos brasiguaios, tem faixa, não sei se chegou a ver meu filme, que tem lá no final uma faixa bem grande de acampamento dos brasiguaios. As pessoas de Itaquiraí e até mesmo de Naviraí, que são dos dois lados, não conhecem. E que é uma coisa muito maluca, porque é parte do dia a dia deles ali. E está colado, não é que, sei lá, tem que viajar 500 quilômetros. Mas é muito desconhecido mesmo, é mais uma relação. E uma coisa das menonitas, que foi comentado agora há pouco, até mesmo por quem? Cadê? Eric. O Eric. Eu, quando falei com o meu orientador de doutorado na época, já 8, 9 anos atrás, ele é russo, e sorri quando a gente cutuca. Eu falei para ele, a produção da soja do Paraguai, brasileiros, alemães, menonitas. Eu falei, só um pouquinho. Menonita não é nacionalidade. Então ele entrou nessa discussão, algum passaporte os menonitas têm. E ficou uma coisa meio aberta ali, que eu também não soube responder de imediato. Então foi uma coisa, tanto que se busca na estatística da produção de soja, encontra-se muito por país, aí aparece menonita. Isso fica aberto. Eu achei muito interessante isso, que também precisa até voltar nesse ponto nesse momento. Eu fiz um monte de pontos aqui, mas esses são os dois que eu acho que é mais dos menonitas e do quanto é desconhecido no Brasil. Porque sim, a nacionalidade... Olha eu mordendo na língua já. A identidade brasiguaia, ela é muito ampla, ela é diversa. E dentro dos próprios grupos de brasiguaios que eu trabalhei, que é o povo de 85, que voltou, que é o que fez ficar famoso e tudo mais. Eu estive no Rio Grande do Sul ano passado, não voltei esse ano por conta da pandemia. O grupo do MST, que é o Acampamento Brasiguaios, e das cidades gêmeas Ponta Porã, São Pedro Coan. Dentro dos próprios grupos que se definem e não se definem brasiguaios, tem um leque de opções e discussões. É muito interessante ver essa discussão, como cada um se defende e aciona de maneira estratégica, que foi colocado hoje. Achei super interessante essa observação que eu já havia notado em outros campos, outros grupos não tão pesquisados. Eles, nascidos no Paraguai, vão ter o documento, se for... vai ser paraguaio. Assim como no Brasil, recebe ali o documento do hospital, vai ser registrado como brasileiro. Mas dentro da comunidade, eles vão ter o tratamento e a identidade própria, né, deles. Agora, na Alemanha, você vai ter os descendentes de alemães, se eles tiverem a documentação dos avós, bisavós, eles vão poder pleitear ali um passaporte alemão com base na origem sanguínea, porque é o Iure Sangue que vale na Alemanha. Só que isso vai ter um problema, porque antes de parar no Paraguai, eles pararam no Canadá. E aí eles vão ter
um intervalo de tempo entre a saída da Alemanha, dessas comunidades, e as pessoas vão se substituindo, os avós vão morrendo, vão ficando os netos. E a população que vai nascer no Paraguai vai ter direito à cidadania paraguaia. Oficialmente é o que acontece com a população de brasileiros nascidos lá. Eu não mostrei uma foto aqui, que é uma foto super interessante. São 3 mulheres tomando chimarrão dentro de uma loja, tudo escrito em português, até os avisos. Cuidado, você está sendo filmado. Dentro do Paraguai, na cidade de Santa Rita. E ali a gente tinha uma cena muito curiosa. Eu perguntei, vocês são o quê? Aí elas, somos brasileiras. Eu falei, você nasceu aonde? Ela falou assim, nasci em Assunção. Eu falei, pô, e você tem certidão de nascimento da onde? Daqui do Paraguai. Mas você é o quê? Eu sou brasileira. Entende? A pessoa acredita que é brasileira. O papel está dizendo ali, República do Paraguai. Tá? E aí você tem a outra, que nasceu em Foz do Iguaçu. Você é o quê? Eu sou brasiguaia. E você trabalha onde? Eu trabalho aqui, mas às vezes eu fico trabalhando 6 meses no Brasil. Mas aqui é que é a minha cultura, a minha raiz está aqui. Ah, tá. E você então é brasiguaia. E você é a outra? Não, eu sou paraguaia. Você nasceu aqui? Não, nasci em Foz do Iguaçu. Então, quer dizer, isso não varia de pessoa para pessoa, é muito curioso. Se você olhar essa foto, você ia achar que eram 3 paranaenses na foto. São pessoas que estão no Paraguai. Essa questão, então, é de identidade, é uma questão de construção. Os governos, muitas vezes, misturam religião com etnia, religião com nacionalidade. E isso é tudo criação, é uma invenção. Isso aí não existe ciência por trás disso. E são coisas, às vezes, muito contraditórias. A gente tem vários países que são pautados com base na religião. Tem o Paquistão, né, para separar os indianos muçulmanos dos hindus. Israel, fruto das ideias dos britânicos, né? Criar país com base em religião. E a identidade nacional com base em uma religião, né? Muitas vezes a pessoa está ali, nem cultiva a religião nem nada, ela recebeu aquela identidade dos outros. Muitas vezes não é aquela que se percebe como ser humano. E a outra questão que você mencionou? Foi mais, na verdade, um comentário da questão dos menonitas e a questão de desconhecer a identidade brasileira até mesmo do lado. Isso. O desconhecimento é geral no Brasil inteiro, inclusive na própria fronteira. Chapecó já não sabe quem é brasiguaio, por exemplo. Chapecó tem uma cidade grande, né, perto da faixa de fronteira, teoricamente. A percepção é a mesma de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles associam fronteira a crime. Eu fui parado a última vez que eu vim de Dourados, eu fiquei 2 anos trabalhando em Dourados, Mato Grosso do Sul, a 1 hora de carro da fronteira com o Paraguai. Então, tinha gente em Dourados que nunca foi no Paraguai, é pobre, nunca saiu dali, não teve oportunidade. A percepção de da polícia rodoviária é que saiu de Dourados, vai no Paraguai como quem vai na esquina comprar um pão na padaria. Não é assim. E eles tinham a percepção de que está na fronteira, está trazendo maconha. Esse imaginário coletivo, ele é reforçado pela imprensa. Todo dia na imprensa a gente tem a fronteira sendo associada à apreensão de tóxico ou arma, ou coisa, seja lá o que for. Sendo que a maior polo de exportação de droga do Brasil, da América Latina para a Europa, é o Porto de Santos, que está muito longe da fronteira. E não tem essa conotação de ser o porto da cocaína. Por quê? A imprensa não está todo dia lá mostrando matéria de apreensão de cocaína no Porto de Santos, mas é dali que sai, né? E ela vem através de aviões pequenos e de diversos tipos de meios de transporte até chegar lá, atravessando a fronteira e outros territórios. Então, quer dizer, são estereótipos que são forjados e fortalecidos também pela imprensa e são apropriados por populações que estão até próxima da fronteira, não só distante. Naviraí, Itaquiraí é muito próximo da fronteira. Tem Mundo Novo ali perto, tem Paranhos ali perto, e Coronel Sapucaia, e as pessoas às vezes nunca foram lá, não sabem, e associam aqueles lugares ao que a imprensa mostra e na manchete dos jornais, que é o número de mortos na chacina, né? E se você olhar, as estatísticas contribuem para essa percepção. As estatísticas que o governo brasileiro apresenta, elas mostram o número de mortos por um grupo de 100 mil habitantes. Cidade na fronteira não tem nem 15 mil habitantes. Primeiro, né, não devia ser por aí a estatística, tá bom. Aí morrem 13 pessoas no ano, 13. O Coronel Sapucaia fica mais violento do que o Rio de Janeiro. E morre 7 mil. Entendeu? A estatística mostrada na imprensa não mostra o dado cheio, o número cheio. E aí faz a percepção falsa da realidade. E aí a fronteira, que já é totalmente desconhecida da imprensa, quando algo da fronteira aparece, é imediatamente ligado à violência e aos ilícitos.
É mais isso mesmo que eu queria comentar, na verdade. Não é nem tanto uma pergunta, foi bem elaborado, agradeço. Alguém mais? Quieto, silêncio, Eu também estou tímidos? chamando aqui. Alguma mais pergunta? Enquanto ninguém faz pergunta, eu queria falar um pouquinho também, fazer um comentário. Na verdade, eu gostei muito da fala do professor Camilo. Antes a gente estava conversando um pouquinho dessa literatura sobre os brasiguaios. Eu tive contato com a disciplina do professor Eric, com o texto do professor Lindomar. E depois eu tive texto com uma cientista paraguaia, e eu gostei muito da pontuação que você fez referente à interferência da presidente Dilma com a política paraguaia para a questão dos brasiguaios. E é um ponto interessante, porque até então eu não tinha visto um texto brasileiro falando da interferência da política externa brasileira no Paraguai para esses assuntos agrários, né? Porque a gente também tem uma bancada agrária bem grande aqui no Paraguai, que tem influência política muito forte, e foi um ponto que me chamou a atenção, porque o texto que eu li foi da Cecília Viuc, uma cientista política paraguaia, que ela, inclusive, fala da interferência direta no golpe do Fernando Lugo, o que me faz até achar engraçado quando a Dilma sofre o golpe no Brasil e chama de golpe à la paraguaia, né? Tendo em vista que teve toda uma movimentação. Então, assim, professor, eu achei incrível esse ponto, porque até então eu não tinha ouvido falar desde uma perspectiva de um pesquisador brasileiro, e sim de pesquisadores paraguaios, dessa ideia de subimperialismo brasileiro, que vem do que trazem os termos do Marini e tudo mais. Então, eu gostei bastante, prof. É um ponto que realmente me chamou muito a atenção, referente, inclusive, até para pensar uma agenda de pesquisa sobre política externa brasileira e influência no Paraguai. É uma questão importante, porque a gente, na academia, a gente tenta trazer os dados com isenção de tendência política, ideologia, religião, nada disso. A gente tenta trazer dados científicos. E meu esforço em fazer isso, ele muitas vezes ele não funciona quando eu vou fazer alguma palestra no Paraguai, porque eles me percebem, antes de eu começar a falar, como um brasileiro. Antes de ser um acadêmico, eu sou um brasileiro. Eu fui apresentar o meu livro lá, sobre a Tríplice Fronteira. No final, eu fiz todo um esforço para trabalhar os termos que eles usam e aceitam. Essa coisa da cessão da energia, não é venda, a gente não vende, a gente é obrigado a ceder, que é uma questão, né, que eles levam a ferro e fogo. Eu coloquei todo um cuidado. E quando eu fui falar, depois no final, eles me disseram, mas essa aí é a versão brasileira, né? Quer dizer, você até quando tenta ser isento, você vai ter a sua identidade, o seu semiologia, isso, né? A sua imagem, você vai transmitir uma mensagem apenas com a sua imagem e com o seu passaporte. Isso é tão forte que até na academia a gente sofre esse tipo de pressão. Até as pessoas esclarecidas, que sabem que o racismo não é científico, que não existe nada que justifique a hierarquia dos passaportes no sistema internacional, que permitem a livre circulação de uns e não de outros. Dá um exemplo aqui, 25 países são isentos de visto para entrada nos Estados Unidos. Os outros 150, 170 são cobrados. Então tem uma hierarquia de passaportes no mundo. Isso é tão forte que até eu, quando fui dar aula na Espanha, eu tive que me esforçar muito para me descolar desse imaginário coletivo que massacra no cotidiano com aquela percepção de que o que vem da Europa é melhor, o importado é superior, é de qualidade superior. Porque os meus alunos eram europeus. E aí, em algum momento, Áurea Vecino, eu comecei a pensar que estou eu, um brasileiro sudaca, haciendo em Alcalá de Henares. Tem uma aluna da Espanha assistindo a gente aqui. Então, o que eu trago para vocês é um exemplo próprio, assim, algo que o Rogério Rasbaert gosta de fazer nos livros dele, trazer um pouco da vivência para mesclar com a teoria, né? Mas a gente tem que lutar contra uma realidade que faz parte da nossa percepção de vida. Obrigada, professor Camilo. Mais alguém? Estamos abertos ainda. Professor Marcos? Fazer um comentário para a Áurea, caso tenha interesse. Paraguay no acepta doble nacionalidad, con excepción de España. Sí, es una cosita peculiar que encontré. O sea, si quieres buscarme la... O Camilo, mi profesora va como va. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué con excepción de España?
No, es no acuerdo si ya tienen, no me acuerdo la fecha. Tengo el tratado aquí, está en amarillo, mal escrito, del tiempo, yo no me acuerdo de cuándo, puedo buscar el envío, pero es colonialismo. Punto. Por las castas. Eso como que explica todo, colonialismo, como que la amistad sigue desde mucho. Es algo que me llamó la atención. Porque, uma coisa que eu vou comentar, mudar de idioma, a questão do documento. Eu conheci pessoas com 2 documentos, eu vi as pessoas mostrando assim, e sorridente, feliz. Eu sou aqui uma pessoa, eu sou outra, é o que me convém, estrategicamente. E nesse acampamento eu descobri que os jovens, quando chegaram lá, ninguém tinha documento. Então, saiu no desespero. Vamos tirar documento, porque no Brasil, um cidadão brasileiro precisa do passaporte brasileiro. Então, foi uma coisa muito maluca. E tinha um rapaz que até o ano passado, não sei se já conseguiu, ele não tinha passaporte nenhum, ele não existe. Tem já seus 30 anos já. E joga isso na fronteira, não sei como transita, entra e sai sem ter documento nenhum. Não tem interesse. Pelas atividades que ele desenvolve ali, né? Ele prefere não existir. Isso é uma coisa muito maluca. Mais alguém? Ou vamos fazer o encerramento já? Essa questão do documento é interessante, porque realmente, principalmente os brasiguaios, quando se autodeterminam, eles utilizam o documento brasileiro no Brasil e o paraguaio no Paraguai. E também numa questão de conveniência, muitas vezes, quando é conveniente ser paraguaio ou quando é conveniente ser brasileiro. Assim. É interessante essa dinâmica que eles fazem aqui. Sim, e para você, Manuela, que vem do lado do direito, pelo que eu percebi, uma coisa que eu notei, alguns deles mudam a data de nascimento ou um dos nomes, porque eles acreditam que o sistema um dia pode cruzar a informação. Como o nome é distinto, a data de nascimento é 2 dias antes, 3 dias depois, está tudo bem, nunca teve um problema. E tocam a vida assim. Uma coisa que eu escutei, Camilo, foi dizer ao começo, eu esqueci, foi, alguns dos meus entrevistados falavam, eu vim no Brasil apenas para nascer, depois eu voltei para o Paraguai. Não, ele não veio, a mãe dele que o levou. Ele como que assume, ele toma, foi a decisão dele. Eu falo, não, camarada, não havia nascido ainda. Eu acho que até parece um rapaz no meu filme falando isso. Posso até compartilhar aqui depois o link, muito bom. E ele falava, eu vim só para nascer, depois eu voltei. Camarada, não fez nada. Porque os hospitais são melhores no lado brasileiro, não é? Tem um serviço que eu estava fazendo entrevista, a profissão é levar no táxi clandestino mulheres embaraçadas, grávidas, para os hospitais do Brasil. Esse é um serviço, é uma profissão. E deixar a mulher lá e ir embora de volta para o Paraguai. Que a mulher vai estar com o filho para nascer, os brasileiros vão ter que tratar, né, fazer o parto, mesmo ela sendo estrangeira. E aí a gente tem esse tipo de situação existindo na fronteira, né? Os direitos são outros com o passaporte brasileiro. Uma coisa para um próximo momento é a repatriação de corpos, porque os brasileiros não se importam em passar a vida toda no Paraguai. No entanto, a morte não. A morte já é demais. A morte quer ir no Brasil. Para mim não faria muita diferença, porque depois de morto, como que não pretendo ir para muitos lugares. Mas, no entanto, tem uma necessidade de voltar para... Eu tenho um artigo aqui do algum lado de um senhor que voltou para o Paraná justamente para ser deputado, porque não. Viver no Paraguai 50 anos, tudo bem, mas ser enterrado lá, não. Passa a vida toda, mas a morte não. Mais alguém? Mais alguma consideração ou pergunta? Ou a gente pode fazer o fechamento do 18º encontro? Nenhuma mais? Bem, então eu só tenho a agradecer ao professor Camilo pela apresentação e trazer todas essas abordagens super ricas nessa tarde de hoje e todos que participaram, que trouxeram as suas intervenções, avisando que o link para quem quer declaração dessa atividade já está ali no chat, que é um formulário.
Também fazer alguns recadinhos, que nós temos um blog que eu também coloquei o link no chat, onde tem todas as informações das atividades do Lafronte, agenda, entrevistas. Esse vídeo vai estar no YouTube, nós também temos canal no YouTube, Facebook e Instagram, então nos sigam lá. E estamos com chamada aberta para trabalhos no 3º Colóquio Internacional de Dinâmica de Fronteiras. Até dia 10 de outubro, temos 6 eixos de pesquisa para estar enviando, então aguardo os trabalhos de vocês. É isso, e novamente, professor Camilo, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. E, Áurea, desculpe as bromas. E um abraço para o meu pai, que está acompanhando também. Queria